Opa, muito bem, vamos a mais uma gravação aqui. Mais uma daquelas antigas, bem antigas, que a gente gosta, né? Bem litúrgica também, vamos lá? Deixa eu só destravar aqui o negócio pra gente fazer, né? Vai começar. Preste atenção. Te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás irei eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei a luz. Balaiá, balaiá, balaiá. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é um bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Balaiá, balaiá, balaiá. A terra espera quem possa e queira realizar uma dura construção de um mundo muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz. Balaiá, balaiá, balaiá. Muito bem, tá aí a música. Essa música ela fica, né, naquele padrão 1, 6, 2, 4. 1, 6, 2, 4, 1, 6, 2, 4, 1, 6, 2, 4. Que segue, né, aquela progressão harmônica bem simples, aonde ela faz, né? Ela faz dois acordes com função tônica, que é o 1 e o 6, faz um acorde com função subdominante, que é o 2, e faz um acorde com função dominante, que é o 5. Coisa mais simples do que isso, né? Não existe. Eu não preciso dizer para você transpor para os 12 tons, fazer o exercício passando pelos 12 tons. Então ela está em Sol, né? A sequência é Sol, Mi menor, Lá menor, Mi, Ré, Do, Sol. Em algumas passagens ela volta aqui para o quarto grau, antes de voltar para o primeiro grau. É só isso, então você vai fazer em Dó, vai fazer em Fá, né? Vai fazer em Si bemol.
Vai fazer em Mi bemol. Vai fazer em Lá bemol, né? E aí assim por diante, os 12 tons, tranquilo? É bem fácil e bem tranquilo você fazer esse exercício quando a harmonia é simples assim. Para esse tipo de harmonia, e nessa música especificamente, que cada música, minha gente, ela tem uma especificidade e a gente também tem uma experiência de audição dessa música. Então, quando a gente toca baixo, que a gente vai colocar ali a nossa linha de baixo, logicamente que esses fatores subjetivos, eles contam e acabam influenciando ali a maneira como a gente vai construir a nossa linha para aquela música, tá? Nessa música eu particularmente gosto de ficar mais lá ali na primeira nota de cada acorde mesmo, fazendo as transições. Então, tomando como exemplo o tom de sol, que é o tom da gravação, então sol, fá, mi, mi, sol, lá, ou posso fazer esse lá e a quinta de lá caindo no ré, ou lá, né? Lá, terça menor de lá, ré. No caso, se você tá com baixo de 5 cordas, dá pra vir nesse rézão aqui. Se não, também não tem problema. Na maioria das vezes eu tô aqui com baixo de 4 cordas, que é a minha preferência. Eu acho a tocabilidade bem melhor e tudo. Mas hoje fazia tempo que eu não pegava aqui nesse meu fretless de 5. E aí eu resolvi trazê-lo aqui. Inclusive vocês devem estar notando umas desafinações aí em algumas notas. Porque eu estou tocando aqui muito ereto, né? Por causa do microfone, eu acabo não vendo aqui. Porque não vá se iludir não, meu amigo. A maioria da galera que toca de fretless tem a marcaçãozinha aqui em cima para se orientar. Ou você pensa que o povo vai só aqui como a galera do trombone de vara, nem pense. Todo mundo o pessoal usa uma referênciazinha aqui em cima, tá? Para se guiar, né? Para achar as notas no fretless. Como eu não pratico fretless quase de jeito nenhum, eu acabo tendo dificuldade com a afinação quando eu pego. Mas eu gosto muito do som. Gosto muito do som. Houve uma época que eu praticava mais, mas depois eu fui me concentrando mais no Precision 4 cordas, que é o meu som principal, né? A minha assinatura sonora, o meu timbre que eu gosto mais, me sinto mais à vontade. Tudo bem, então, voltando a falar da música. É uma sequência simples. Eu prefiro, para esse tipo de música, para essa situação, usar uma marcação mais primeira nota mesmo. Coisa simples, tá? Você constrói uma linha o mais simples possível. Tá? Então, vamos lá. Primeira nota, você vai fazer a primeira nota. Pode também, você pode, se você tocar em 6/8, se o teu grupo toca em 6/8, que ela pode tocar tanto 3/4, aquela valsinha tum, tá, tá, tum, 1, 2, 3, 1, 2. Se for isso, então seria. É claro que você não vai conseguir ficar o tempo inteiro só nisso, fazendo esse loop, né? Criar essa linha e ficar fazendo como se fosse um loop. Você vai mudar alguma coisa, vai fazer algumas variações. Então, em cima disso. Opa, errei aqui no mira. Aqui eu já fiz uma transição. Ao invés de eu fazer o lá, eu fiz. Entendeu? Você vai vindo, né? Vai vindo ali a ideia e você vai fazendo e vai enriquecendo ali, vai ficando legal. A base é a partir daqui. Qualquer coisa a mais, você vai vindo ali e você vai fazendo, né? Se toca 6/8, que até a galera aqui na gravação é sempre 6/8, né? A base lá do violão, né? Então aqui a gente vai fazer.
A característica quando você vai marcar um 6x8, porque o 6x8, a diferença é que o 3x4 ele é mais direto, né? Ele é mais reto, vamos dizer assim. O 6x8 é sincopado, ele tem esses saltinhos, né? O 3x4 é como se fosse caminhando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Marchando. O 6x8 é como se a pessoa fosse dando uns pulinhos. Tam, pam, 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 entendeu? É uma metáfora bem estranha para você entender a diferença. Porque senão vai estar lá o violão faz uma base de 6x8 e você vai na marcação de 3x4. Fica, do ponto de vista do estilo, vai ficar estranho. Então, no 6x8 a diferença é que você vai ter mais. Você vai colocar um pouco mais de swing ali na sua marcação. Contratempozinho, né? E vai ser. Vai ser. Você pode fazer bem destacadas as notas, né? Destacada é essa aqui, ó. Vai do seu gosto, vai do seu estilo, vai do seu instrumento. Ou pode fazer deixando as notas com um pouco mais de sunstein, ligando um pouco mais. Transição aqui, né? Beleza, aí vai do seu critério, vai de como é que o seu grupo toca. Quando tu tem um teclado fazendo a harmonia, que ele faz aquela harmonia já bem preenchida, para tu não ficar simplesmente dobrando com ele ali nos graves, tu pode fazer mais destacado. Porque assim, às vezes, você tem que tocar junto, né, com os demais instrumentos, você não pode divergir demais, né, dos outros instrumentos. Porém, você também não pode misturar demais, senão o baixo some no meio ali da massa sonora. O baixo não tem destaque algum. Destaque que eu falo não é questão de aparecer simplesmente. Nada disso. Porque o seu instrumento ele tem que fazer a parte dele de uma forma que ele contribua. Se ele simplesmente sumir no meio da massa sonora, ele não está contribuindo com nada. Está desaparecendo ali, né? Tá ali se diluindo no meio da massa sonora, ali, misturando frequência com os graves do teclado, do violão, do bumbo lá da parte grave do carrom. Então, tenta dar um destaque. Então, tu vai observar o que o instrumento de base está fazendo. Que base o teclado está fazendo ou o violão. Se ele está fazendo uma base muito aguda, aquela base muito seca, esse violão de aço, aquela coisa, eu costumo, nesse contexto, deixar as notas soarem mais. E o violão de aço vai estar lá bem agudo, né? Quando é o violão de nylon já um pouco mais suave, né, e um pouco mais de sustain, eu vou mais sutil no baixo, né? Entende? Você está dentro da música, está colaborando, não está divergindo dos outros instrumentos, mas você está também ocupando um lugar que eles não estão ocupando. Um lugar que está, de repente, se procura o que está vago para você preencher. Pronto, isso aí é uma dica, tá? É uma dica. Procura o que está faltando, né, naquela massa sonora ali. Está faltando uma frequência, está faltando uma região ali que de repente ninguém está ocupando. Então você vai e ocupa. Quando você pega o seu companheiro de grupo, um instrumentista, um violonista ou tecladista, é muito bom. Muitas vezes o músico bom, cara, ele tem essa habilidade de, ao mesmo tempo que ele preenche bem, né, ao mesmo tempo ele deixa um espaço legal para você, né? Ele preenche bem a parte dele, a zona ali dele, e deixa, né, ali o seu meio de campo para você. Ele não ocupa o seu espaço, porque muitas vezes o músico às vezes sem formação, sem o devido estudo, sem experiência, ele tende a querer exagerar muito, ele quer fazer muita coisa, ele quer que o instrumento dele apareça muito, preencha, ocupe muito espaço. Isso não é legal, porque você acaba sufocando os outros e deixando os outros sem espaço, acaba invadindo, né? Porque você tem, por exemplo, num grupo que é a realidade dos nossos grupos de igreja, né? A grande maioria vai ter ali um violão, basicamente, o violão sempre tem, né? Vai ter ali um violão de aço ou nylon. É bem diferente as duas realidades, né? Os dois papéis. O pessoal não se liga nisso, pensa que é assim, é violão. Não, cara, se o cara vem com violão de aço,
teu violonista vem com um violão de aço, né, aquele violão folk de aço, uma palheta ali, tocando de palheta, ali aquele estilão bem folk mesmo, quase aquelas quase country, né? Ele vai deixar para ti um espaço nas regiões graves, né? O grave vai ficar bem aberto para ti, então tu vai fazer a marcação ali preenchendo bem, né? Tu não vai se preocupar tanto com a parte rítmica em si, porque a base do violão já está acentuando muito isso aí. Se o cara vem com um nylon, dedilhadinho, os acordezinhos ali, né? Bordão e primas, né? Baixo e base ali no violão, aquela coisinha mais MPB, vamos dizer assim. Aí eu, no caso, eu já vou com o baixo um pouco mais também numa linha de graves para médios ali, né, acompanhando o cara, mas ao mesmo tempo não pisando nele, né? E também não deixando ele me pisar. E você vai criando essa. E para isso é importante você ouvir música, ouvir muita música, música boa, tá? E prestando atenção nessa distribuição dos instrumentos, tá? Quero você colocar o seu baixo ali e o seu baixo efetivamente colaborar com a música. Eu repito muito isso. A gente entra para colaborar com a música e não para atrapalhar os outros, para tomar o lugar dos outros, de jeito nenhum. Porque às vezes o baixista ele quer frasear muito, ele quer ver muito nos agudos, aí ele começa a invadir, né, ali uma região que não é a dele, não é o que se espera dele, né? Se o cara tá tocando uma música como essa, uma baladinha 6x8, né? Se cada vez que chegar no dominante por ele for frasear, né? Fica legal uma vez, ou então ele vai fazer outra frase, vai vindo mais pros agudos, né? Então vai... Fica legal uma vez, tá? Você vir mais nos agudos, mas não fique vindo direto, porque a música não pede. Fica, né? Se você ficar uma vez, repito, tudo bem, mas se você ficar vindo, vai ficar estranho, vai ficar parecendo que o baixo está invadindo ali o lugar de outros instrumentos, tá? Não fica legal, tá? Então tome cuidado. Não fique, tente colocar seu instrumento de modo a contribuir e não a atrapalhar. Isso é uma coisa tênue, é sensível, né? Isso você desenvolve sensibilidade com a prática, né? Com muitas audições, é, conversando, né, com os músicos mais experientes, trocando ideia. Atenção, gente. Não vamos ter medo de trocar ideia, tá? Trocar ideia, principalmente com os mais experientes. Às vezes a gente é muito fechado, a gente acha que sabe e não precisa ouvir ninguém, tudo bem, eu chego ali, eu faço. Não é assim, tá? Principalmente no contexto de música litúrgica. A gente precisa trocar ideia, precisa entender o que é que a música está pedindo, o que é que o grupo está esperando de mim ali, para que eu possa efetivamente entregar o que eles estão ali esperando, tá? Para que seja realmente uma contribuição. E é isso, né? Mais uma música dessas músicas mais antigas, mas essas músicas têm muito a nos ensinar com suas letras e também com suas harmonias simples, tá? É possível reharmonizar uma música dessa? Eu não acho que essa daqui peça isso, ela não pede. Do jeito que aquela música que foi feita, e ela tá feita, cara, não há muito, pelo menos no meu entender, não há muito a acrescentar. Não há muito a acrescentar. Tem outras nessa mesma linha, né, nesse mesmo estilo que dá, que ela meio que pede, ela aceita, vamos dizer assim, uma reharmonizaçãozinha, uma nona ali, né, um sus acolá, um baixo invertido mais na frente, tá? Da troca por um relativo, aceita legal, né? Mas outros como essa aqui, por exemplo, na minha cabeça, na minha percepção, não aceita. É melhor tocar essa música originalzinha, do jeito que ela vem aqui, a baladinha, né? E ela fica 100%. Música para comunhão, belíssima, a Assembleia possivelmente conhece, canta e fica a coisa mais linda do mundo. Fica a coisa mais linda do mundo. Porque a gente pensa, gente, que a gente que é músico, né? É uma coisa da nossa natureza, não é erro nosso, né? A gente quer sempre fazer uma coisa assim, bem incrementada, né?
e tudo. Mas de vez em quando a gente passa por situações que a gente percebe que, né, que às vezes as coisas não precisam também ser tão assim em alguns momentos, né? Deixa eu dar um exemplo, só um exemplo aqui. Eu tenho aqui vários instrumentos aqui no meu estúdio oficina, né? Meu estúdio luthieria. Eu tenho vários instrumentos meus. Eu até já apresentei, eu acho, uma vez aqui. Eu vou apresentar de novo qualquer dia de forma mais organizada. Eu tenho 4 contrabaixos elétricos e eu tenho um violão de aço e tenho uma guitarra. Ela tá até ali, mas eu não vou pegar não. Depois a guitarra eu comprei, para finalizar com essa história interessante, né? Aliás, eu comprei essa guitarra no intuito único de desmontar essa guitarra, fazer regulagem, trocar corda, sabe, fazer retífica de traste, aqueles procedimentos de luthieria, né, uma revisão geral, porque a guitarra é bem diferente do baixo, né, e do violão. Ela tem muitas sutilezas nas suas regulagens. Então, eu não aparecia a guitarra aqui de ninguém para eu mexer. E eu, com a vontade danada de mexer em guitarra, eu comprei uma guitarra. Mas eu pensei assim, como eu vou comprar? Eu não toco guitarra, né? Toco um violãozinho muito pouco. Como eu não toco guitarra, né? Não sou guitarrista. Eu vou comprar uma guitarra só para fazer meus testes de luthieria. Eu vou comprar uma guitarra barata. E eu saí procurando na internet a guitarra mais barata que eu encontrasse, nova, né? Tentei comprar usada, mas não apareceu nada que valesse a pena. Eu acabei comprando essa guitarra, pois ela custou R$ 600 na época, era a guitarra mais barata da internet. Eu comprei essa guitarra e fiz o que eu pretendia com ela, né? Eu desmontei a guitarra, eu fiz a retífica de trastes, eu conferi a elétrica, eu fiz um monte, eu fiz tudo e deixei essa guitarra bem, bem boazinha, sabe? Mas era aquela coisa, era uma guitarrinha bem básica. Eu não tinha nenhum plano para ela, a não ser isso, né? Fazer essa experiência. E tudo bem. Só que recentemente o meu grupo vem precisando muito, por N situações, que eu toque violão, né? Nosso violonista tem tido umas dificuldades. E aí, de vez em quando, eu estou precisando tocar violão. Inclusive, eu vou fazer qualquer dia uma pauta quando o baixista vai tocar violão, né? O que é que nós baixistas precisamos saber de violão, galera? Nós precisamos saber, tá? Precisamos. E aí, eu sei que tem baixista que toca violão muito bem, né? Não é o meu caso, né? Mas, enfim, depois a gente vai conversar sobre violão aqui. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a levar meu violão de aço nessas ocasiões. Mas eu percebia que os cantores ficavam meio... Eles estranhavam, né? Porque acostumado com violão de nylon, o som do violão de nylon, né? E eu com meu violão de aço ali, tocando com palheta e tal, e eu senti que eles ficavam um pouco inseguros. E eu resolvi testar a guitarra. Eu falei, pessoal, eu tenho uma guitarra lá em casa, vou trazer a guitarra aqui e tal. E levei a guitarra. E a guitarra funcionou muito melhor na minha mão, no meu contexto ali, do que o violão. De modo que, ultimamente, eu tenho saído muito mais com a guitarra do que com meus baixos e, enfim. Então, para vocês verem como é as coisas, né? Deve ter mão de Deus nisso aí, com certeza, né? O instrumento baratinho, simplesinho, hoje é o que está servindo mais. E ela desempenha ali, não é um som, nossa, mas funciona tranquilo. Então, a gente tem que saber o que é que encontrar, né? O lugar, o que é que precisa, qual é o recurso para aquele momento, qual é a técnica, qual é o instrumento, porque nem sempre vai ser o melhor que a gente tem, sabe? Isso é difícil a gente entender, mas nem sempre é o melhor que a gente tem. Às vezes é o mais simples mesmo, é o mais básico, que acaba funcionando bem ali no momento. Agora no fim de semana mesmo eu toquei, no fim de semana passado, eu toquei 2 missas com a guitarra, né? E eu fico lá com a guitarra, eu não sei tocar guitarra, eu fico lá com a palheta fazendo uma música mais eu faço tum, tum, 3x4, que é o que eu sei fazer, né? E tal, lá aquele negócio, tentando. Se eu tento dedilhar com a guitarra, eu já erro, embola as cordas, erro tudo. E mas vai indo, né? E de modo que quando terminar a missa eu faço. Ai, graças a Deus, foi mais uma, né? Mas assim, são fases. Às vezes os nossos grupos passam por esses momentos de dificuldade, algum membro que precisa, às vezes, até se ausentar um pouco e a gente vai suprir, tá? Então, eu vou fazer uma pauta logo, logo, que vai se chamar assim, quando o baixista vai ser sub do violão. É bem interessante. Gente, é isso, até mais. Bons estudos aí para vocês.